Então, nas leituras iniciais de vocês, aí vocês, né, conceberam o seguinte, que o dinheiro, certo? Então, eu vou até passar esse conteúdo aqui, porque é um outro conteúdo. Então, o dinheiro, essa aqui é a nossa lógica. O dinheiro tem valor no tempo. Então, isso aqui é a essência da matemática financeira, tá? A essência da matemática financeira, por quê? Porque o dinheiro tem um valor. Em que sentido? Né? O não uso do dinheiro é perder, o não uso ou emprestar o dinheiro para alguém significa que você está se abstendo de um consumo presente, né, para um consumo futuro. Enquanto isso, você aluga o seu dinheiro, né, que é onde que gera a questão da taxa de juros. É uma lógica que vai permear toda matemática financeira, e principalmente quando a gente está falando de equivalência de capitais. Vocês têm um pouquinho de equivalência de capitais agora, na unidade 2. Lá para frente, a gente vai ter uma unidade só para isso, de equivalência de capitais, certo? Então, é uma lógica que vai permear toda a matemática financeira, né? Então, quando a gente fala que o dinheiro, né, ele tem valor no tempo, isso significa o seguinte, ó, que R$ 1.000 hoje, certo? Não é igual a R$ 1.000 daqui a um ano. É isso que a gente está falando, tá? R$ 1.000 hoje não é igual a R$ 1.000 daqui a um ano. Tá? Para nós, não é. Tá? E por que não? Por diversos motivos. Por exemplo, ora, daqui para cá pode ter, por exemplo, né, inflação. O que é a inflação? Deixa eu pegar aqui. Pode ter inflação. Olha, o que é inflação? É um conceito bem complexo aí da economia, mas, de uma forma geral, é a subida de preços, né? E aí, geralmente, a gente tem inflação em termos médios, por setor, por economia, enfim. É a subida de preços. Significa o seguinte, que os R$ 1.000 que eu tenho hoje, eu não compro a mesma quantidade de produtos do que daqui a um ano. Com R$ 1.000 hoje, eu compro 1.000 unidades de um produto X que custa R$ 1 hoje, certo? De repente, por um motivo ou outro, aumento do dólar, por exemplo, né? Ele passou a custar daqui a um ano 1,1, né? Então, esses mesmos R$ 1.000, eu não compro mais 1.000 produtos X. Eu compro 900 produtos X, certo? Eu compro 900. Por quê? Porque o valor aumentou. Nesse sentido, o meu poder de compra diminuiu. O mesmo R$ 1.000 hoje não vai valer R$ 1.000 daqui a um ano, porque o meu poder de compra diminui. Eu não compro a mesma quantidade de bens em um ano com 1.000 do que daqui a um ano com 1.000. Tá? Pela inflação, por exemplo, eu posso falar que o dinheiro ele não tem o mesmo valor no tempo, porque os preços, de uma forma geral, tendem a aumentar. Tendem a aumentar. Geralmente aumentam. É óbvio que pode acontecer ao contrário. Pode ter uma deflação, certo? Os preços diminuírem. Isso pode acontecer, acontece em alguns países ainda hoje, já aconteceu no passado, por exemplo, na década de 80 no Japão, em que você teve anos corridos de deflação, preço diminuindo, certo? Mas a gente não sabe qual que é pior, né? Se é inflação ou deflação. Porque se os preços estão reduzindo, não sei se está diminuindo o valor dos produtos, é porque, de repente, você pode ter uma demanda muito pouca por aquilo, acarretando e sendo decorrente, por exemplo, de uma falta de confiança geral na economia. Ninguém comprando, por exemplo. Aí ninguém comprar talvez é pior do que todo mundo comprar e aumentar os preços, tá? Então pode ter deflação, é óbvio, mas geralmente a gente tem uma inflação que é mais comum, tá?
Outra coisa também é o seguinte, ora, esse valor R$ 1.000 aqui, eu não vou comprar produto, não, eu não quero comprar produto, quero deixar parado. Ora, deixar parado, guardado no seu colchão aí, também não é uma melhor alternativa. Uma alternativa seria, por exemplo, se aplicar, né? Se aplicar esses R$ 1.000, já que você não vai fazer nada mesmo, já que você vai deixar parado aí, aplicar e ganhar uma taxa de juros, por exemplo, né? Então, aplicar. Você vai aplicar o I aqui, né? Aplicar a uma taxa de juros I. Por exemplo, vou ganhar no mínimo 5% com os títulos do governo. Então, eu não vou fazer nada mesmo com esses R$ 1.000 hoje, vou comprar título do governo, e esses títulos do governo me promete pagar, né, em um ano, 5%. Então, quer dizer que R$ 1.000 hoje equivale, para mim, em termos de custo de oportunidade. Por que custo de oportunidade? Deixei de gastar o dinheiro, R$ 1.000, e comprei títulos do governo, né? Deixei de consumir, né? Estou poupando, estou emprestando para alguém que precisa, o governo, né? Então, R$ 1.000 hoje vale daqui a um ano 1.050, por exemplo. Se esse I aqui, por exemplo, sei lá, 5% ao ano, certo? Então, os mesmos R$ 1.000 hoje não valem R$ 1.000 daqui a um ano, vale 1.050, do ponto de vista do custo de oportunidade. Então, aqui você tem, né, o custo de oportunidade do dinheiro. Então, isso tem que ficar muito claro para nós, viu, pessoal? Né? O dinheiro, ele tem valor no tempo, né? R$ 1.000 hoje não é a mesma coisa que R$ 1.000 daqui a um mês. Não é a mesma coisa que R$ 1.000 daqui a um ano, tá? Isso implica que os capitais, eles, por si só, o valor absoluto deles, não são equivalentes, certo? Em termos de custo de oportunidade, em termos dos princípios da matemática financeira, né, eu não poderia fazer contas do tipo, né? Contas do tipo, ó, eu tenho R$ 1.000 hoje e tenho mais 250 em um ano, né? Vou colocar aqui, todas as vezes eu esqueço a borracha. Daqui a um ano, certo? Eu não posso fazer isso aqui, ó. Eu não posso fazer isso aqui, ó. Então quer dizer que juntar R$ 1.000 hoje, mais 250 daqui a um ano, é a mesma coisa de 1.250. Não, tá? Não posso fazer esse tipo de conta. Não posso fazer esse tipo de conta. Se os capitais estão referenciados em datas diferentes, nosso seninho, né? Tá? Se os capitais estão referenciados em datas diferentes, eu não posso simplesmente somá-los. Eu não posso simplesmente aplicar alguma operação matemática aqui, diminuir, multiplicar, dividir. Tá? Eu não posso fazer isso, porque o dinheiro tem valor no tempo. Dinheiro em datas diferentes, certo? Não podem ser somados. Eu só posso fazer alguma operação, eu só posso fazer alguma conta com esses capitais se eles estão numa mesma data, no mesmo período, certo? Então, fixem isso. Só posso fazer operações capitais se eles estão no mesmo período. Qual período? Num primeiro momento, a gente vai considerar no período zero, por exemplo, mas poderia ser em qualquer período. Em juros simples, é melhor e é mais correto se você considerar só no período zero. Mas quando a gente trabalha com juro composto, tanto faz qual período que é. Tá? O que eu estou falando? Aí agora, né, vamos deixar um pouco mais claro tudo isso aqui, com um esqueminha que a gente aprendeu, né? Com um esqueminha que a gente aprendeu do diagrama de caixa. Estou falando o seguinte,
Ó, então, vamos pensar aqui no nosso diagrama de caixa. Vamos supor que a gente tem nosso diagrama de caixa aqui, né? Nossa, aqui, vamos supor que N, né? Pode estar em ano, mês, tanto faz, certo? Tanto faz. Deixa eu consertar isso aqui, pelo menos. Tá. Então, nós temos um diagrama comum, por exemplo, um diagrama de investimento, em que você tem na data zero um investimento, uma saída de caixa, certo? Zero, na data zero. E na data N qualquer, um mês, um ano, tá? Um trimestre, tanto faz, certo? N qualquer, a data pode ser um aqui, né? Pode ser um mês, um ano, seja o que for, tem um outro valor, tá? Lembrando o seguinte, viu, gente? Se a gente for fazer a referência conforme o livro, em vez de fazer assim, que é comum também, né? Tudo no mesmo plano, tudo na parte de cima, não tem importância. Pode ser assim também, sem problemas, tá? Então, beleza. Então, dado que a gente fez isso aqui, deixa eu... Então, o que acontece, gente? Eu não posso simplesmente comparar esse valor que está na data zero, né, esse valor que está na data zero, que, às vezes, né, principalmente na linguagem de juros simples, eu chamo de capital, né, ou, para definir que é capital na data zero, às vezes eu pego e coloco C0, certo? Ou, como a gente já começou a fazer na linguagem de desconto, né, PV, valor presente, né? Isso é simplesmente a tradução do inglês, mas no português, se a gente for usar o Excel em português, é VP, por exemplo, tudo a mesma coisa, viu, gente? Tudo a mesma coisa. Ou na linguagem, né, de juros também, de desconto, em algumas bibliografias vocês vão ver isso aqui como VA, né, valor atual, ok? Eu não posso comparar esse valor que está na data zero com o valor que está no futuro, que a gente começou a chamar lá, né, na unidade 1, como montante, em mão, né, ou, né, como a gente comumente também fala na linguagem de juros composto, CN, capital na data N, não é zero, capital em qualquer data, N, 1, 2, 3, então pode ser CN também, ou como a gente já começou a trabalhar na unidade de descontos, como FV, que é o valor futuro. Aí, no caso, é o termo em inglês, que é comum nas calculadoras financeiras, mas se a gente for no Excel em português, é VF, é o valor, né, literal, valor futuro, né, valor presente. Então, é a sigla literal do termo em português. Ou na linguagem de desconto também, como vocês devem ter visto também, VN, valor nominal do título, ou valor de face do título. Então, todos esses termos aqui, né, alguns vão, de repente, ler uma bibliografia ou outra, ou até mesmo dentro da própria bibliografia, né, utilizar termos diferentes. Mas, no fundo, é tudo a mesma coisa, gente. No fundo, não se assustem, não são fórmulas diferentes, não são 15, 20 fórmulas para vocês decorarem, tá? C, capital na data zero, capital inicial, que é o mesmo PV, valor presente, é o mesmo valor atual, certo? Da mesma forma, em mão, né? Na linguagem, por exemplo, do Matias e Gomes, que é uma das bibliografias que vocês também podem ler, que está referenciada, o montante é Enão. Então, até Enão pode ser. Então, montante, Enão, Emão, né? Capital na data N, valor futuro, valor nominal, é tudo a mesma coisa. Então, aí, de repente, dá uma fórmula com CN, e você confunde. Não sabia dessa fórmula, não. Mas, na verdade, nada mais nada menos do que a fórmula da matemática financeira, que é a fórmula do FV. Certo? Então, tudo a mesma coisa. Então, não confundam. Tá? Tudo isso aqui são termos equivalentes. Tá? São termos equivalentes. Apesar de uma diferencinha, né, da leve diferença que tem entre capital e valor presente, no mais, né, que
No mais, na prática, a gente acaba usando de forma corriqueira, como se fossem iguais. Tá? Então, esquece a questão teórica da leve diferença que existe entre capital e valor presente, entre valor nominal e valor futuro, né, montante e valor futuro, mas na prática é recorrente a gente chamar tudo a mesma coisa, certo? Então, tenham isso em mente. Tá? Então, o que acontece? Eu não posso comparar esse capital que está na data zero com o capital que está numa data futura, qualquer outra data futura, pelos motivos que a gente acabou de falar aqui. Porque existe inflação, porque existe um custo de oportunidade do dinheiro, né? Eu posso pegar esse dinheiro que está parado e ganhar alguma coisa com ele. Então, se eu pego R$ 1.000, aplico, ganho 5%, daqui a um ano eu tenho 1.050. Então, R$ 1.000 para mim não vale R$ 1.000 daqui a um ano, vale 1.050. Estou disposto a te entregar esse dinheiro se você me dá 50 a mais no final, certo? Então, por essas questões, o dinheiro na data zero não é a mesma coisa que o dinheiro na data N. Quando eles serão iguais? Como eu posso comparar esse dinheiro com esse dinheiro aqui? Como que eu posso comparar? Quando eu posso comparar? Desde que eles estejam referenciados na mesma data. Como eu faço para os dois serem equivalentes? Como que eu faço para esse capital que está numa data diferente da zero ser equivalente a um capital que está na data zero? Ou, né, como que eu faço para um capital que está na data N mais 1 ser equivalente ao capital que está na data N? Certo? Como que eu faço para capitais serem equivalentes? Eles devem estar numa mesma data. E para transformá-los numa mesma data, o que eu faço? Faço de duas uma. Se eu quero pegar, né, esse capital que está, né, se eu quero pegar esse capital que está na data, né, N, no futuro, e trazer para o presente, certo? O que eu vou fazer? Eu vou, né, descapitalizar. Esse termo aqui também é muito conhecido, viu, gente? Descapitalizar. Vou descapitalizar o dinheiro. Como que eu faço uma descapitalização? Como que eu descapitalizo o dinheiro? Eu vou dividir, por enquanto aqui, depois eu posso até trabalhar no contexto do juro composto, eu vou dividir por 1 mais IN. Aí vocês vão ver que lá no juro composto, ou, né, depois que a gente passar o juro simples, o raciocínio é o mesmo, tudo a mesma coisa, só que muda. Em vez de ser assim, ó, vai ser assim, ó. Raciocínio é o mesmo, só muda a forma de cálculo, ok? Só muda a forma de cálculo, tá? Então, vamos primeiro ficar aqui no juro simples, depois eu comento essa questão lá no juro composto. Então, para eu transformar capitais numa mesma data, referenciada na mesma data, eu tenho que dividir por 1 mais IN. O que é o I? É o custo do dinheiro, é o custo de oportunidade do dinheiro. O que é N? É quanto tempo há mais em relação à data referente, ele está no futuro. Se a gente for pensar aqui em termos de anos, né? Eu tenho zero aqui na data zero, PV, e aqui 1, né, que é ano. N aqui, vamos supor, só por, né, suposição aqui, que seja ano, né? Que seja ano. Então quer dizer que o N aqui vai ser 1 ano, né? E 1, certo? Se fosse meses, continua sendo 1 aqui. Mas se aqui fosse 2, aqui seria 2, certo? Então o I e o N devem estar na mesma periodicidade, tá? Então, dito isso, o que nós temos? Nós temos agora o processo ao contrário, né? O que é o processo contrário? Se por acaso eu precisar, e às vezes eu vou precisar, de transformar uma data que está no presente para um valor do futuro, eu vou fazer o processo inverso. Vou levar esse valor que está no presente para o futuro. Esse processo aqui é o processo de capitalizar.
capitalizar o dinheiro, certo? É um processo de capitalizar o dinheiro. Ora, como que eu faço? Ao contrário agora, eu multiplico. Em vez de dividir, eu multiplico por 1 mais IN. Então, sempre eu vou fazer essa operação quando eu estou comparando dinheiro em datas diferentes. Eu nunca posso comparar, fazer operações com dinheiros numa data diferente, se eu não capitalizar o dinheiro que está no presente para o futuro, ou descapitalizar o dinheiro que está no futuro para o presente, certo? Então, o que eu estou falando? Estou falando o seguinte, gente. Estou falando aqui, ó. Vamos colocar em valores agora. Ó, vou colocar em valores agora, né? Deixa do lado de cá. Estou falando o seguinte. Vamos supor que eu dou informação para vocês que eu tenho um valor aqui, ó, que é 500. 500 na data zero, né? E dou um outro valor aqui, ó, que é, por exemplo, sei lá, 300. 300 na data 1. 0 e 1. Né? 0 e 1. Aí pode ser mês, pode ser ano, pode ser qualquer coisa. O N aqui é 1, intervalo aqui, por exemplo, pode ser ano. Então, eu dou esses dois valores, 500 e 300. Contabilmente, se eu pegar 300 e 500, né, a soma desses dois valores, contabilmente falando, tá? É 800, beleza? É 800. Mas do ponto de vista financeiro, do ponto de vista da matemática financeira, né, das finanças, eu não posso fazer esse tipo de conta. Eu tenho que primeiro fazer uma pergunta. Beleza, eu tenho um dinheiro que é 500 na data 0 e é 300 na data 1, daqui a um ano, né? Aí eu pergunto, qual que é a taxa de juros do dinheiro? Qual que é o custo de oportunidade do dinheiro? Ah, o custo de oportunidade do dinheiro nesse período aqui, ele é 5%. Tá? O I é 5%. 5% ao ano, no caso aqui, né? Ao período. Ao período. Ah, então é 5% ao ano? Ah, sim, é 5% ao ano. Ah, então para eu fazer essa conta correta do ponto de vista da matemática financeira, esse aqui é um raciocínio contábil, viu, gente? Raciocínio contábil que muitas vezes, né, o pessoal falha em fazer, né? Então, do ponto de vista financeiro, né, eu devo comparar esses valores, eu devo somar esses dinheiros, desde que eles estejam na mesma data. E aí eu posso simplesmente, qual data que eu quero comparar? Eu quero levar tudo para a data 1 ou quero trazer tudo para a data 0? Pode ser escolhido, né? No primeiro momento, vamos considerar tudo na data 0. Lá no futuro, nos juros compostos, vocês vão ver que tanto faz. Mas aqui, né, no juro simples, geralmente a gente adota como a data focal a data de comparação, né? Então, data focal é a data de comparação, a data 0, né? Então, o que eu estou falando? Do ponto de vista financeiro, gente, do ponto de vista financeiro, isso que é o ponto de vista contábil, o ponto de vista financeiro, tá? É o seguinte, ora, eu só posso fazer essa continha aqui se o 300 também estiver na data 0, certo? 500 está na data 0, não está? Olha, 500 está na data 0. E o 300 está na data 0? Não, não está na data 0, certo? O 300 não está na data 0. Qual data que está? 1. Qual que é o custo de oportunidade? 5%. Então, para ele estar na mesma data do que os 500, ele tem que ser dividido por 1 mais I, que é 0,05, que multiplica 1, que é N, né? Que é só um ano, né? 1. Então, ele estará na mesma data se eu descapitalizo ele. Do ponto de vista financeiro, a conta é essa aqui, ó. Nesse caso aqui é 300 dividido por 1,05, né? 300 dividido por 1,05 dá aproximadamente 285. Então, vai ser o quê? Vai ser 285, vai ser 700, né? Vou colocar aqui aproximadamente 785.
Então, perceba, se a gente for pensar e usar o raciocínio contábil, somava dois dinheiros em datas diferentes, 500 mais 300, 800. Mas do ponto de vista financeiro, do ponto de vista da matemática financeira, eu só posso somar esses capitais se eles estão na mesma data. E para eu transformar para uma mesma data, de duas, uma. Ou eu pego, né, esse valor aqui, 500, e levo para a data 1, certo? Ou eu pego os 300 e trago para a data 0. Então, num primeiro momento, eu optei por pegar os 300 e trazer para a data 0 aqui, ó. Foi isso que a gente fez aqui, ó. Esse raciocínio que a gente fez. Certo? Então, esse raciocínio aqui, pessoal, esse raciocínio de capitalizar, descapitalizar, como pior, descapitalizar, permeia todo o conteúdo de finanças. Então, é assim que nós vamos proceder, desenvolver, desenrolar os nossos raciocínios para resolver problemas enunciados daqui para frente, certo? Eu nunca posso somar dinheiro em datas diferentes. Para referenciá-los numa mesma data, de duas, uma. Ou você leva para o futuro, ou você capitaliza o dinheiro. O que é capitalizar o dinheiro? Multiplicar o capital, o valor, ou a soma dos fluxos, né, que está numa data, por 1 mais IN. Por enquanto, 1 mais IN. Né? Ou, ao contrário, valores que estão no futuro, referenciados numa data N igual a 1, 2, 3 no futuro, quero transformá-los, quero jogá-los, trazê-los para uma data anterior, uma data 0, eu divido por quanto? 1 mais IN, certo? Então, esse raciocínio, ele não permeia só o conteúdo, como vocês vão ver lá na apostila, né? Está no finalzinho da apostila da unidade 2, só equivalência de capitais, não. Daqui para frente, o raciocínio, ele é igual para tudo, certo? Ele é igual para tudo, né? Então, isso, por exemplo, né, esse tipo de raciocínio, a partir desse tipo de raciocínio que a gente faz a conta, por exemplo, de qual que é o custo de um empréstimo. Então, se você pegou 500 mil hoje, né, e vai pagar 360 parcelas de 5 mil, então significa que, do ponto de vista financeiro, 500 mil hoje equivale a 360 vezes 5 mil, dividido cada um dos valores por uma taxa. Qual que é a taxa? É a que você quer descobrir, certo? Então, esse raciocínio permeia todo o conteúdo de finanças, todo o conteúdo de matemática financeira. Então, é bom a gente fixar e estar bem claro na mente esse tipo de raciocínio. Então, sempre que eu dou aula presencial, né, eu demando um pouco de tempo para fixar isso aqui na mente dos alunos, que eu acho super importante.